Olá, amigos. Mais uma vez estamos juntos. Para nós, uma satisfação grande podermos estarmos juntos novamente para refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que o Senhor nos inspira, para nós estarmos na missão. É uma grata satisfação, é um sentido muito nobre da vida, é um sentido que faz toda a diferença na nossa vida como cristãos, seguidores do nosso Senhor Jesus. Nossa reflexão desta noite começa com uma pergunta um tanto desconfortante. Antes que o irmão e o amigo possa, de alguma forma, não entender, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: você tem medo de morrer? Não se preocupe. Medo de morrer, todos têm. A morte é algo que não deveria ter acompanhado o ser humano. E ela é algo que, por mais que o ser humano diga que não tem medo, no fundo ele não deseja a morte. Mas, na sua grande maioria, todos nós não queremos morrer. E poderíamos até dizer que temos medo da morte. Todos têm medo e não querem morrer. E isso são todos. Você sabe que mesmo aquelas pessoas que por alguma razão tiram a sua própria vida, que se suicidam, segundo especialistas, elas no fundo, não querem morrer. Aquele ato é um ato extremo, que na verdade o que ela quer é se livrar de algo que está perturbando a sua alma. Mas o desejo daquela pessoa, não é morrer. Ela toma essa atitude porque ela não encontra mais uma alternativa. Ela não encontra mais um sentido. Mas o desejo dela não é esse. Ela quer, no fundo, viver. Ela quer se livrar daquilo que está lhe trazendo angústia de morte. Não encontrando uma outra saída, ela tira a própria vida. Mas morrer não é o desejo de ninguém. E todos, genuinamente, não querem morrer. E o desejo de não morrer é realmente um desejo genuíno. E é um desejo original. Por quê? Porque, no fundo, nós não nascemos para morrer. Nós nascemos para viver. O Senhor Deus nos criou para vivermos. Quando Ele realizou toda a criação, quando Ele criou o ser humano, Ele criou como sendo algo muito bom. Todas as demais coisas, quando Ele criou, Ele disse que era bom, mas o ser humano, Ele disse que era bom. E Ele criou o ser humano como a coroa da sua criação. Logo, é genuíno o desejo de viver e não morrer. Você sabe que muitas pessoas que chegam no leito de morte, mesmo para aqueles o momento de despedida, se pudesse ali voltaria e não morreria, se pudesse, não é? Pessoas de toda a classe social, pessoas de todo credo, pessoa de qualquer nação, mesmo aquelas nações que não têm o conhecimento da caridade, aquelas nações que no passado tinham a morte como sendo algo natural, porque eram nações do nosso passado distante que viviam lutando, onde os guerreiros, né, empunhavam espadas e demais armamentos e tinham como finalidade defender sua pátria, e a forma que eles tinham de defender era matando o seu inimigo. Mas ele mesmo não queria morrer, e é um desejo natural, ninguém quer morrer. Pessoas dos nossos tempos, da nossa história, em seu leito de morte, declaravam que não queriam morrer. Conhecemos muitos casos, você deve conhecer casos, em que pessoas no leito de morte pediam que não lhes deixasse morrer.
Quantos de nós conhecemos casos semelhantes a esse? Não é? E no seu leito de morte diz: eu não quero morrer, eu não quero morrer. Nós conhecemos muitas histórias assim. Logo, portanto, morrer é algo muito doloroso, é muito ruim. Desde criança, nós temos essa preocupação, não é? De como vamos viver, de como viveremos. Né? Muitos de nós têm aquele desejo de viver eternamente ao lado dos pais. E muitos dizem até que se um dia sua mãe ou seu pai morrer, iria morrer juntos. Mas depois de adulto, pensa diferente, né? Porque esse é um sentimento que ele é, de certa forma, inocente em determinada fase da nossa vida, né? Mas nós perguntamos, por que ter medo de morrer? Por que ter medo de morrer? Você sabe que certa vez nós estávamos no sepultamento de um amigo. Ele estava sendo preparado para ser cremado e uma pessoa presente ali naquele sepultamento virou-se para mim e disse assim: amigo, a coisa mais certa que nós temos na vida é a morte. A morte não tem, ela é inevitável. Eu disse: não, amigo, não é bem assim. A morte faz parte da morte. A vida faz parte da vida. Portanto, não é um desejo genuíno querer morrer. Pelo contrário, é um desejo genuíno e original não querer morrer. Porque o Senhor nos criou para a vida. Ele não nos criou para morrermos. O problema foi que o homem, já no início da sua história, resolveu desobedecer a Deus. E essa desobediência culminou com a morte. Entrando o pecado no mundo por meio da desobediência do homem, com o pecado. O resultado do pecado é a morte. Logo, a morte passou então a acompanhar o homem. Mas no início, o homem não era para morrer. Ele nasceu para viver. Essa é uma das explicações que a gente tem para podermos entender o desejo de não morrer, o não querer morrer, mas pelo contrário, o desejo de querer viver, porque o Senhor Deus nos criou para a vida. Ao longo da história, o ser humano sempre se pergunta, né? São perguntas filosóficas. Ele traz sempre consigo algo que o incomoda. Sem ele conhecer a Deus, as grandes perguntas filosóficas que acompanham o ser humano é: de onde vim, onde eu estou, para onde vou? São perguntas que os grandes filósofos trazem para tentar entender a si próprio. A questão é que se o homem não fizer essa pergunta endereçada e não levando Deus no seu contexto, na sua visão, ele não vai conseguir responder. Mas nós sabemos e compreendemos bem a resposta dessas perguntas filosóficas, porque nós sabemos que nós viemos de Deus e nós estamos aqui porque Deus nos criou e nos deu experimentar da sua criação. E para onde vamos? Vamos voltar para a sua presença um dia. Agora, como voltar? A Bíblia nos informa que esse retorno, ela só pode se dar por um único caminho, que é Jesus. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Portanto, Jesus é o único caminho e ninguém chega ao Pai se não for por ele. Essa resposta filosófica para onde vamos, Jesus mesmo nos responde a esta filosofia. Onde estou experimentando aquilo que Deus nos presenteou? A vida. A vida é importante. A vida que experimentamos hoje é uma dádiva de Deus. Todas as manhãs, acredito que você, meu irmão, meu amigo, ao levantar, deve fazer uma reflexão e agradecer a Deus pelo dom da vida, porque a vida realmente é um milagre que Deus
nos deu, que Deus fez acontecer. Então, quando nós, aqueles que conseguem perceber a Deus por estar vivo, ele agradece a Deus porque Deus permitiu que ele tivesse vida e Deus lhe deu a vida. A vida, portanto, ela faz parte do ser humano. O homem nasceu para viver e não para morrer. E a vida vem de Deus. Logo, a vida está ligada a Deus. E morrer é separar-se de Deus. Agora, ainda que nós experimentemos a morte física, nós podemos experimentar a vida eterna. A Bíblia diz que depois dessa vida, o Senhor nos espera para todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como promessa de vida eterna. Então, ainda que nós, se por acaso viermos a morrer, nós temos a vida eterna prometida ao lado do Senhor por meio de Jesus Cristo. Por que eu digo que se porventura viermos a morrer? O apóstolo Paulo, ele fala que na vinda de Jesus, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão arrebatados depois nas nuvens. Então, aqueles que estão ainda vivos não experimentarão nem a primeira morte. Logo, mesmo a primeira morte, se Jesus vier hoje, os que estiverem vivos nem experimentarão a primeira morte. Quem não experimentará? Naturalmente, aquele que aceitou a Jesus. Portanto, a vida eterna é possível. E não querer morrer é um sentimento genuíno e original, porque o homem não nasceu para morrer, ele nasceu para viver. E querer viver é uma amostra de que nós temos a luz de Deus que brilha em nós. Mas por que esse desejo de querer viver? É interessante porque ele não acontece do nada. Você não querer morrer e viver eternamente não é algo que não surge do nada. Olha só a resposta para essas perguntas e a explicação para esse nosso desejo de não querer morrer. A passagem se encontra em Eclesiastes 3:11 e que é o texto básico para a nossa reflexão na qual nós estamos trabalhando nesta noite. Lá em Eclesiastes 3:11 nos diz o seguinte, a parte A e B do versículo diz o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Parte A e B do versículo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e colocou a eternidade no coração do homem. Logo, o ser humano, esse desejo que ele tem de viver eternamente, foi Deus quem colocou no coração dele, para que ele desejasse viver, para que ele não desejasse morrer, porque a vida está em Deus, e é em Deus que nós encontramos a vida eterna. Logo, quando ele coloca o desejo de vida eterna no coração do homem, é porque ele colocou para que nós tenhamos força, vigor e destemor em lutar pela vida. Logo, nós temos que valorizar a vida. Quando o ser humano não valoriza a vida, é porque ele não está valorizando essa dádiva que Deus deu. Ele não está valorizando aquilo que Deus deu de precioso para ele. Porém, o homem, mesmo aquele que não conhece a Deus, mesmo aquele que ainda não entende que o desejo de não morrer significa um desejo dentro do seu coração colocado por Deus, mesmo esse homem, ele não deseja morrer. Ele não sabe ainda a razão. Ele não conhece as razões daquele sentimento.
Mas quando ele conhece que esse desejo foi plantado dentro do seu coração pelo Criador, a partir daquele momento ele vai então entender por que ele tem medo então de morrer, por que ele não quer morrer. Porque o Senhor Deus colocou em Jesus essa conta. E Jesus, ao morrer, nos garantiu assim a vida eterna. Lá em João 3,15, ele diz assim: todo o que nele crê. Logo, a chave para essa dádiva se concretizar, que é querer a vida eterna, é querer não morrer, é a pessoa de Jesus, é o sacrifício de Jesus, é o acreditar em Jesus, é se converter a Jesus. Então, João, o apóstolo João, lá no capítulo 3, verso 15, diz: todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Então, a solução para ter a vida eterna e para atender esse sentimento de eternidade que Deus colocou no homem é aceitar a Jesus. João ainda nos diz, lá no capítulo 6, versículo 47, dito pelo próprio Mestre Jesus, que quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim, são palavras do próprio Jesus, e quem cresce nele teria a vida eterna. Tempo presente, quem crê em mim tem a vida eterna. Palavras daquele que é capaz de dar a vida eterna, o Senhor Jesus. João ainda, capítulo 1, no versículo 4, diz que a vida estava nele, no Verbo de Deus. Ele estava no princípio, desde o princípio. E a vida estava nele. Logo, ele é a dádiva, ele é a vida. E como nós viemos de Deus, nós temos, então, esse desejo de continuarmos vivos. Logo, meu irmão, meu amigo, você que nos ouve, entenda que não querer morrer é um desejo genuíno, é um desejo original, porque o Senhor não lhe criou para morrer, ele lhe criou para viver. E isso você encontra em Eclesiastes 3:11, porque Deus colocou a eternidade no seu coração. Por isso é que você tem o desejo de viver eternamente. E esse desejo que nos inspira à busca e que nos faz encontrar a Jesus por intermédio do Espírito Santo, foi um mecanismo que Deus criou para nós nos encontrarmos e vivermos eternamente ao seu lado. Eu desejo que essas palavras possam, de alguma maneira, entrar em sua mente e em seu coração, e que ela possa frutificar e você possa, cada dia mais, ter mais desejo pela vida e não querer morrer, entendendo que esse desejo vem de Deus e a vida precisa ser valorizada. E que a solução para isso é a pessoa de Jesus Cristo, é o sacrifício, é converter-se em Jesus. E assim você terá esse desejo satisfeito de viver eternamente, porque você passará da morte para a vida. Meu desejo é que isso se faça realidade na sua vida e que você possa viver eternamente ao lado do Senhor por meio da pessoa de Jesus Cristo, que morreu para pagar os nossos pecados, para pagar o seu pecado, o meu pecado. E aquele que crer nisso e aceita Jesus como Salvador, a Bíblia fala que tem a vida eterna, não mais morrerá, mas viverá eternamente. Que você possa também viver eternamente ao lado do Senhor, na glória. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento e pedindo que Ele opere esse milagre na vida de todo aquele que ainda não teve um encontro com Jesus. Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir, Pai Santo, que estas palavras, Santo Deus, ditas nesta noite, que o Senhor possa, Pai amado, traduzir de forma espiritual e colocar na mente e coração das pessoas que nos ouvem. E que, Santo Deus, ela possa produzir a obra e o teu desejo nesta vida ou na vida de todo aquele que se deparar com esta mensagem. Que aquele desejo de ter a vida eterna, Senhor,
Existe solução, que é a pessoa de Jesus. Que a pessoa entenda que o desejo de não morrer é o certo. Ninguém deve morrer. Nós não nascemos para morrer porque tu quer nos dar a vida, e foi para isso que o Senhor nos criou. Portanto, nós agradecemos pela vida e pelo sacrifício de Jesus. Pedimos que o Senhor nos abra a mente, a todos que ouvem essa palavra, para que o Espírito Santo possa fazer a obra e fazer com que essa pessoa entenda que é Jesus quem vai garantir esta vida e a vida eterna. Nós pedimos assim no nome dele, no nome de Jesus, teu Filho, nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, meu amigo, meu irmão, que nós possamos outras vezes nos encontrarmos e crescermos em conhecer o Senhor. Deus abençoe a vida de cada um.